E a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, está previsto para o mês de março. Essa lei marca um avanço na regulação do ambiente virtual no Brasil e amplia também a proteção de menores, de crianças nas redes sociais, aplicativos, jogos eletrônicos e outros serviços digitais. Por enquanto, essas mudanças ainda estão sendo discutidas no Brasil. A gente vai ampliar essa discussão, conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que está sendo feito no momento, com o advogado Rony Weinzoff, que é advogado, professor especializado em direito digital, proteção de dados e segurança cibernética. Doutor, bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Thalita, bom dia, prazer enorme falar com vocês. Prazer é nosso. Doutor, para a gente começar, eu queria entender em que pé está essa discussão da aplicação do ECA Digital. A gente já tem aí a data de início para o mês de março, mas as conversas continuam, até mesmo porque nós mostramos aqui na Band News TV uma reportagem mais cedo das empresas querendo adiar esse início de validade, dizendo que a legislação é muito complexa, enfim. Eu queria que você trouxesse uma atualização sobre o assunto. Legal, Thalita. Como você bem disse, a lei foi sancionada em setembro do ano passado, né? E o Congresso ele tinha aprovado o prazo de 1 ano para a implementação da lei, que realmente tem pontos bastante complexos sobre desenvolvimento de tecnologias como, por exemplo, para aferir as idades dos usuários, de controle parental, de controle de conteúdo. Só que aí veio uma medida provisória e diminuiu esse prazo para 6 meses, ou seja, teoricamente, então, com essa medida provisória, por enquanto o ECA Digital entra em vigor em março agora de 2026. E por isso, por esse motivo, que está tendo uma aceleração em relação a tanto a regulamentação pelo órgão competente, pela regulamentação principal, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, competente por regulamentar e por fiscalizar, e também a própria NPD, ela está buscando entender como as empresas elas estão se adequando, ou seja, a NPD ela oficiou 37 empresas ali para entender como que elas estão implementando, ainda buscando entender num ambiente de monitoramento. Além disso, o Ministério da Justiça e o Ministério de Direitos Humanos têm um papel fundamental também no entendimento da legislação, então eles também estão trabalhando para isso. Mas acho que o ponto principal aqui, obviamente que esse é um marco de suma importância para a proteção de crianças e adolescentes, só que a implementação ideal, teoricamente, seria no prazo mesmo de 1 ano e não no prazo de 6 meses. Por isso que está tendo essa aceleração nesse momento, porque, por enquanto, o prazo ele se encerra em março. A gente falou bastante sobre este assunto, trouxemos diversas reportagens, mas eu acho, doutor, que é importante a gente reforçar e relembrar aqui os pontos que foram determinados no ECA Digital. Acho que é legal até para a nossa audiência entender o que na prática vai mudar, como as empresas deverão se comportar nas redes sociais, como esse acesso ou limitação desse acesso deverá ser aplicado, como é que será o controle também parental em relação a isso. Eu queria que você trouxesse os principais aspectos, então, para a gente recapitular do que se trata. Perfeito, Thalita. Então, assim, as plataformas digitais, qualquer tipo de serviço de tecnologia de informação e comunicação que seja direcionado a crianças ou adolescentes, ou de acesso provável por eles, considerando aí a probabilidade de uso, atratividade, considerando a facilidade de acesso e utilização, e também o grau de risco à privacidade, à segurança, ou o próprio desenvolvimento de crianças e adolescentes, eles precisarão fazer o quê? Avaliar o risco dos seus serviços, né, para crianças e adolescentes e proporcionar experiências que sejam adequadas à respectividade. Eles também devem adotar medidas eficazes para impedir o acesso de crianças ou adolescentes, por exemplo, cujo conteúdo possa ser impróprio, inadequado, proibido para menores de 18 anos. Né? Por exemplo, sites de conteúdo adulto, sites de venda de tabaco, ou seja, eles precisam identificar quais são os conteúdos impróprios, inadequados e proibidos e ter medidas eficazes para impedir que menores de 18 anos tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Lojas de aplicações e sistemas operacionais, eles precisam dar um sinal etário, ou seja, viabilizar a partir do momento que alguém se autentica numa loja de aplicação ou num sistema operacional, dar um sinal de idade para as aplicações. Então, por exemplo, se eu estou numa loja de aplicação de um celular, né, e de repente ali tem um aplicativo dentro dessa loja de game, essa loja de aplicação precisa dar um sinal de idade
para essa loja de aplicativo. E, por exemplo, se eu vou acessar diretamente uma aplicação que seja de um conteúdo para 18 mais, por exemplo, uma loja que vende, por exemplo, bebidas alcoólicas, nesse tipo de situação, eu preciso ter uma espécie de um porteiro de uma porta de uma boate, por exemplo, para identificar ali se aquela pessoa tem ou não mais ou menos de 18 anos. E fora isso, você comentou, os serviços de supervisão parental, ou seja, as aplicações, as plataformas digitais precisam dar e prover esses mecanismos de supervisão parental, como, por exemplo, configurar e gerenciar opções de conta e privacidade, restringir compras e transações financeiras, identificar os perfis de adultos com quais as crianças ou adolescentes se comunicam, acessar as métricas de tempo de uso, porque essa é uma grande questão hoje em dia de sensibilidade, quanto tempo crianças e adolescentes usam plataformas digitais, ativar ou desativar controles relacionados ao conteúdo para que ele seja adequado de uma forma geral. E tem uma parte super importante também, que é remover e comunicar conteúdos que possam envolver exploração, abuso sexual, sequestro, aliciamento. As plataformas digitais deverão comunicar às autoridades nacionais e internacionais competentes. Doutor Rony, uma imagem, né, algumas imagens e vídeos que circularam bastante no fim de semana, enfim, desde a semana passada, são aquelas imagens da plataforma Roblox, né, que é uma das mais utilizadas para jogos. A própria plataforma já suspendeu esse chat, né, entre crianças e adultos, enfim, tentando se adequar, mas ali na plataforma mesmo, a gente observou, né, aquelas plaquinhas que foram colocadas pelos jogadores, do tipo, vamos, né, isso não pode ser feito, está censurando a plataforma, está censurando o jogo. Por que ainda é tão difícil implementar esse tipo de mudança, né? A gente está falando de proteção de menores. Na tua avaliação, as empresas, elas têm se aberto para essa mudança de postura? Muitas já pediram, como nós trouxemos aqui no início, o adiamento por alguns aspectos específicos, mas na tua avaliação, o Brasil, essas empresas entenderam a gravidade do que estava acontecendo quando, né, tudo era mais liberado? Eu acho que as empresas elas têm uma preocupação inerente, isso independentemente da legislação, tá? Então, vejam só, o que as empresas querem é terem um ambiente sustentável de acordo com a idade do seu respectivo usuário, né? O que acontece é um movimento global de exigir cada vez mais que as empresas elas tenham medidas mais eficazes para avaliar aí especificamente, por exemplo, a idade dos seus usuários. E isso não é fácil, né? E esse exemplo que você comentou, Thalita, do Roblox, mostra muito bem isso. E por quê, né? Vejam, o Roblox implementou ali uma avaliação, né, por meio de câmera, em que você consegue efetivamente ali inferir a idade, né, por meio de inteligência artificial do respectivo usuário, justamente para restringir uma das principais questões, por exemplo, que é o risco de você ter interação na plataforma, né? O ECA Digital traz isso, proporcionar experiências adequadas à idade. Que idade, por exemplo, que eu posso viabilizar uma interação na plataforma? Né? Eu, como pai, como cidadão, também tenho receio em relação a esse tipo de interatividade. Então, o Roblox foi lá e justamente implementou isso, né? Eu preciso entender com maior qualidade qual é a idade dos meus usuários e, a partir dali, proporcionar uma experiência adequada à idade, que seja, nesse caso, qual foi de você acessar aquele tipo de interatividade. E aí, vejam, é natural, né? E até interessante a gente verificar que até para esse público, né, que é um público de criança, né? Lembrando que o nosso ECA, não o ECA Digital, o ECA traz que até 12 anos é criança, teve uma revolta ali. Por quê? Porque eles tinham uma experiência que eles estavam acostumados, que é a interatividade, e de repente aquilo lá foi cortado, né? Então, isso demonstra também que essa questão não é uma questão somente das plataformas. A responsabilidade é de todos. A responsabilidade também, obviamente, é dos pais ou dos responsáveis legais em você conseguir explicar, né, ali para quem você é responsável, para os seus filhos, o porquê que desses riscos também. Né? Mas foi interessante observar esse tipo de manifestação digital, até para viabilizar a discussão e até para viabilizar a discussão dentro de casa e dentro das escolas, porque essa responsabilidade não pode ser só da plataforma. A plataforma precisa gerar mecanismos adequados, mas essa discussão é muito mais profunda e tem que ser feita dentro de casa e nas escolas também.
Sobre essa responsabilidade agora, doutor, pelo ECA Digital, como é que fica essa responsabilização? São só as grandes plataformas ou qualquer agente que trate, né, desse desrespeito dos direitos de menores nas redes? A lei ela traz uma abordagem baseada em risco, tá? No risco daquela plataforma para crianças ou adolescentes, tá? A lei vale para todos os produtos ou serviços de tecnologia da informação que possam ser direcionados a crianças ou adolescentes ou de acesso provável por eles, né? Então, como eu disse, vai ter uma avaliação ali dessa abordagem baseada em risco da suficiente probabilidade do uso de atratividade de serviços digitais para esse público, se você tem uma considerável facilidade de acesso e utilização para esse público, se você tem um risco à privacidade, à segurança ou desenvolvimento de crianças e adolescentes, e aí especialmente aqueles que tenham por finalidade permitir a interação social, o compartilhamento de informações em larga escala entre os usuários, e principalmente aqueles que são vedados ali expressamente, serviços vedados expressamente para público de 18 menos, né? Como, por exemplo, sites de conteúdo adulto, apostas, venda de tabaco. Então, obviamente que precisa ter uma sensibilidade muito grande, né, para que a gente não tenha também um engessamento da internet como ela é hoje e que não se tenha muita fricção para aquilo que não é relevante sobre a perspectiva de risco para crianças e adolescentes. E é importante dizer que tem uma lógica por trás disso para avaliar esse risco, por exemplo, por meio dos 4 Cs, que é uma abordagem internacional interessante. Conteúdo é um dos Cs. Risco decorrente de exposição ao material inadequado de acordo com a faixa etária, como conteúdos violentos, sexualizados ou discriminatórios. Uma outra questão que é um outro C, contato. O quanto que aquela plataforma permite de interação que possa ser danosa, incluindo assédio, aliciamento, perseguição. O outro C é conduta. Quanto que daquele comportamento dos próprios usuários viabiliza, por exemplo, cyberbullying, discurso de ódio ou práticas que podem gerar risco físico ou psicológico. E o último C é a questão do contrato, ou seja, aquela relação que deriva um contrato entre o usuário e a plataforma, como exploração econômica, jogo de azar, práticas publicitárias predatórias ou coleta excessiva de dados. Então, ela vale para todas essas plataformas, mas com essa avaliação, com essa abordagem baseada em risco. Uhum. E para a gente finalizar, doutor, há algum temor ou alguma preocupação em relação à recente mudança do Ministério da Justiça? Vocês avaliam que isso pode trazer algum impacto nessa discussão? Ou, no momento, não há nenhum pensamento em relação a isso? É claro que mudanças ministeriais podem ali ajustar prioridades, mas eu acredito que não, né? Porque esse tema, além de ser uma pauta de Estado, né, demonstrou também ser uma prioridade do próprio governo, de acordo com a medida provisória, que ele diminuiu o prazo de implementação de 1 ano para 6 meses, né? E fora isso, tem a própria Agência Nacional de Proteção de Dados como órgão principal aí, regulador e de fiscalização, que está impondo seus maiores esforços aí para a adequação e implementação do ECA, e também das próprias empresas. As empresas, obviamente, que têm o maior interesse em proteger os seus usuários para ter um ambiente que não seja um ambiente hostil, seja um ambiente de segurança de acordo com a faixa etária dos usuários. Então, eu acredito que não, Thalita, não vai haver grandes mudanças. Perfeito, doutor Rony, muito obrigada, viu, pela tua participação. É um assunto super importante que a gente vai continuar acompanhando. Tem aí esse calendário para março, né, para o início dessa aplicação, e até lá muitas discussões ainda serão feitas. Obrigada, viu, doutor? Legal, Thalita. Imagina, eu que agradeço e parabéns por colocar essa pauta tão relevante aqui para o público. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.